de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado do Tratado sobre a Oração do Senhor, de São Cipriano, bispo e mártir, e traz como título: Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Os preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, não são outra coisa que ensinamentos divinos, fundamentos para edificar a esperança, bases para consolidar a fé, alimento para revigorar o coração, guias para mostrar o caminho, garantias para obter a salvação. Enquanto instruem na terra os espíritos dóceis dos que creem, eles os conduzem para o reino dos céus. Outrora quis Deus falar e fazer-nos ouvir de muitas maneiras pelos profetas seus servos. Mas muito mais sublime é o que nos diz o Filho, a palavra de Deus, que já estava presente nos profetas e agora dá testemunho pela sua própria voz. Ele não manda mais preparar o caminho para aquele que há de vir, mas vem ele próprio mostrar-nos e abrir-nos o caminho para que nós, outrora cegos e imprevidentes, errantes nas trevas da morte, iluminados agora pela luz da graça, sigamos o caminho da vida, sob a proteção e guia do Senhor. Entre as exortações salutares e os preceitos divinos com que orienta seu povo para a salvação, o Senhor ensinou o modo de orar e nos instruiu e aconselhou sobre o que havemos de pedir. Quem nos deu a vida também nos ensinou a orar com a mesma bondade com que se dignou conceder-nos tantos outros benefícios, a fim de que, dirigindo-nos ao Pai, com a súplica e oração que o Filho nos ensinou, sejamos mais facilmente ouvidos. Jesus havia predito que chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e cumpriu o que prometera. De fato, tendo nós recebido por sua graça santificadora o Espírito e a verdade, podemos adorar a Deus verdadeira e espiritualmente, segundo os seus ensinamentos. Pode haver, com efeito, oração mais espiritual do que aquela que nos foi ensinada por Cristo, que também nos enviou o Espírito Santo? Pode haver prece mais verdadeira aos olhos do Pai do que aquela que saiu dos lábios do próprio Filho, que é a verdade? Assim, orar de maneira diferente da que o Senhor nos ensinou não é só ignorância, mas também culpa, pois Ele mesmo disse: anulais o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Oremos, portanto, irmãos caríssimos, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo. Reconheça o Pai as palavras do seu Filho quando oramos.
aquele que habita interiormente em nosso coração, esteja também em nossa voz. E já que o temos junto ao Pai como advogado, por causa de nossos pecados, digamos as palavras deste nosso advogado, quando, como pecadores, suplicarmos por nossas faltas. Se ele disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome nos será dado, quanto mais eficaz não será a nossa súplica para obtermos o que pedimos em nome de Cristo, se pedirmos com a sua própria oração. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos essas palavras de São Cipriano, do século III da nossa era cristã, que nos fala sobre o valor da oração do Senhor, o Pai Nosso. Aquele que nos deu a vida também nos ensinou a rezar, lembra São Cipriano? Aquele que tudo criou, aquele que nos colocou na existência, aquele que veio a este mundo para nos salvar, nos restituir a dignidade de filhos, ele mesmo nos ensina a oração agradável a Deus, nos ensina a maneira de nos portar diante do Senhor. Claro, sem desmerecer a oração espontânea, sem desmerecer os momentos que nós temos de diálogo com o Senhor, de falar com o Senhor como se fala com um amigo, na nossa espontaneidade. Mas de fato Jesus ensinou a oração completa. O Pai Nosso é um plano de vida. O Pai Nosso contém todas as orientações necessárias para vivermos bem nesta terra. O Pai Nosso nos aproxima de Deus, nos aproxima do Pai, primeiro porque foi inspirado pelo próprio Senhor. Jesus inventou a oração do Pai Nosso e entregou aos seus discípulos para que repetissem sempre. E assim estivessem cientes desse projeto de vida que contém nessa oração. É claro que a oração do Pai Nosso não é uma oração mágica. Não é multiplicando o número de Pai Nossos por dia que surtirá efeito em nossa vida como oração. Mas sabendo rezá-la, ouvindo aquilo que nós pronunciamos, abrindo o coração para que cada palavra, ou cada expressão, cada petição penetre o mais profundo da nossa alma. Assim nós vamos perceber a riqueza desta oração, que é a oração do Senhor. Por isso, São Cipriano diz: como buscar outra forma de oração, prescindindo dessa oração que o próprio Senhor nos ensinou? Ele que está dentro de nós, existindo dentro de nós, suscita em nossas palavras também esta oração. E quando rezamos ao Pai, essa oração ensinada por Jesus, é o próprio Jesus quem pronuncia pelos nossos lábios essa grande e importante oração. Mas rezemos com piedade, rezemos compreendendo cada expressão, cada palavra. E aí poderemos perceber os frutos realmente em nossa vida. A riqueza dessa oração que é insuperável. Porque foi o Senhor mesmo quem nos ensinou. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora. Nesse nosso ato de consagração à Mãezinha do Céu, coloquemos nossa confiança em sua intercessão. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca
o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma terça-feira abençoada. Que realmente você faça a experiência de Deus. Não se esqueça de fazer o bem. Seja sinal de Deus na vida dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.